Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Gileno Barreto, presidente da Prodesp, que também já foi presidente do conselho da nossa maior empresa do país, Petrobras. Aqui comigo na bancada, Anaísa Salvador, professora da ESPM São Paulo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da ESPM, do World Observatory e da Prime, o braço das Nações Unidas de universidades de negócio no Brasil e no mundo. A proposta é aproximar o setor privado da academia. Gileno, muito obrigado pela sua presença. Um prazer enorme ter você aqui. Eu sei como é difícil pegar um tempo de um presidente. Conte para nós, Gileno, por favor, qual é a área de atuação da Prodesp e dê para a gente, por favor, um big picture do setor. Bom, Pedro, boa tarde a todos, boa tarde a Isa, boa tarde a todos os nossos espectadores, aos alunos, né, da ESPM, de todas as outras universidades. Então, primeiro, Pedro, eu queria agradecer a honra de estar aqui, porque para mim o que me dá mais satisfação é falar para os jovens estudantes, onde eu tenho mais, né, frio na barriga, né, e eu me sinto muito orgulhoso, eu tenho um grande prazer em falar para eles. A Prodesp é a empresa de tecnologia da informação do estado de São Paulo, né? Então, ela é uma empresa estatal, ela está presente, né, e suas atividades permeiam grande parte do governo paulista, está no bolso de todos os cidadãos praticamente. Então, quando você, né, tem a sua carteira de habilitação, sua CNH, a Prodesp é quem a emite. Quando você tira uma carteira de identidade, é a Prodesp que emite essa identidade. Quando você vai no Poupa Tempo, é a Prodesp que administra o Poupa Tempo, né, um dos serviços mais bem avaliados do governo do estado e do país. A Prodesp, dentre outras coisas, né, ela provê a rede e toda a tecnologia embarcada no setor de educação pública, na educação pública paulista. Ela sustenta uma boa parte dos sistemas de saúde do estado de São Paulo. São 40 hospitais que são geridos diretamente pela administração do governo, né, de São Paulo, dentre outras muitas coisas, né? Então, a Prodesp é uma empresa com 55 anos e que tem uma importância fundamental para o governo do maior estado da federação, e está na vida de 44 milhões de pessoas, que são 44 milhões de pessoas atendidas por ano no Poupa Tempo, para receber, né, para se conectar ao Estado e para ter serviços públicos, né, que nós tentamos melhorar a cada dia. E realmente o Poupa Tempo é um case mundial, né? Atender o cidadão ali de forma quase imediata, mostrar que o serviço público pode ter agilidade, às vezes maior do que o setor privado, é um case incrível. Acho que esse serviço que a Prodesp oferece para o Estado de São Paulo não é um case só para o país. Gileno, um ponto que eu gostaria de entender da sua visão. A tecnologia está evoluindo, a tecnologia está convergindo e a gente está tendo soluções aparecendo todo dia. Como é que a Prodesp faz para estudar tecnologia, para ter um departamento de P&D? A Prodesp ela tem, desde recentemente, né, não é de há muito tempo, um departamento específico para a inovação. Então, nós temos uma equipe formada para a inovação, mas para mais do que isso, eu queria contar um pouquinho a nossa experiência e como nossa equipe busca inovar e entregar melhores serviços, né, melhores serviços às pessoas, aos cidadãos. Eu faço parte de uma equipe que orgulhosamente criou o gov.br. Né? Então, vocês têm no seu wallet, nos seus celulares hoje o gov.br. O gov.br ele vem de uma estratégia de governo digital, né, que foi primeiramente feita e foi colocada, né, foi posta na Lei 14.129. Essa mesma lei permitiu a interoperabilidade dos bancos de dados e nos permitiu trazer todos os serviços, né, da União, todos os serviços do governo federal para dentro desta grande plataforma, que hoje é a maior plataforma de governo digital do mundo, com 156 milhões de pessoas lá. Né? O Brasil hoje é o 7º país do mundo em maturidade de governo digital no Banco Mundial. Estávamos lá atrás, em 22º lugar. E esse progresso do Brasil foi muito importante. E hoje todos os estados da federação, né, foi muito importante isso também, todos os estados da federação eles adotam uma estratégia de governo digital.
não, para não deixar não ser diferentes, né? Óbvio, nós implementamos, criamos e agora estamos implementando a estratégia de governo digital do Estado de São Paulo. Essa estratégia de governo digital, essa estratégia, nós temos uma série de objetivos a atingir, de criação de novos sistemas, melhoria dos sistemas existentes, né, trazê-los todos para dentro de plataformas digitais, apontando para o GovBR, né, que é óbvio, a maior plataforma que está na mão de todos os brasileiros e, obviamente, de todos os paulistas também. Não faz sentido eu ter duas diferentes, né? Claro. Óbvio. Então, nós reunimos as equipes da Secretaria de Gestão e Governo Digital, da Prodesp e eventualmente, de parceiros ou dos nossos clientes. Quem são os nossos clientes? As secretarias de Estado, as autarquias, as fundações, aquelas que, né, a JUSESP, o DETRAN e etc. E nós formamos times multidisciplinares, com squads, com projetos bem definidos, de tiro curto, né, quick wins, para que nós possamos digitalizar cada vez mais serviços. Quando a gente olha, por exemplo, para o Poupa Tempo, o Poupa Tempo é um serviço muito bem avaliado, mas é importante a gente perceber que ele é um grande orquestrador logístico, né? Ele coloca uma pessoa num determinado horário, num determinado local, para fazer, né, várias jornadas de órgãos diferentes que se interconectam para alcançar um objetivo. Tem uma inteligência toda ali por trás. Perfeito. Só que todas essas jornadas, todas não, mas uma boa parte dessas jornadas ainda são analógicas. Então você ainda tem que ir lá preencher um papel, fazer um formulário, eventualmente reconhecer uma firma. Então o nosso grande objetivo hoje é avançar, é fazer jornadas plenamente digitais para a maioria dos serviços públicos, com o principal objetivo, tanto por principal objetivo, focando naqueles que são a principal porta, o principal contato do governo com o cidadão. No caso do Estado, né, diferentemente do governo federal ou dos municípios, no Estado nós estamos falando de DETRAN. Nós estamos falando de DETRAN, é o principal. Nós estamos falando de Secretaria de Segurança Pública, é o segundo principal. Nós estamos falando de saúde, é o terceiro principal, de educação, o quarto principal. Então, nós priorizamos essas portas de acesso, porque a partir dali o cidadão vai conseguir melhores serviços e mais rapidamente, talvez nem precise mais ir ao Poupa Tempo, esse que é o mais importante, é colocar todos os serviços, né, mobile, né, mobile first, com experiência do usuário, etc., para que o cidadão tenha mais tempo para ficar em casa com sua família, para trabalhar, para não precisar perder tempo indo a uma repartição pública e também, obviamente, isso aumentando a eficiência do gasto público à medida em que você se torna mais eficiente, precisa de menos pessoas, etc. Isso é muito bacana, né? Toda essa jornada de transformação. Mas eu queria entender como que vocês lidam com a questão do desafio da inclusão digital também, porque embora a gente esteja falando da capital super digitalizada, a gente sabe que ainda isso não é acessível para todos os públicos, né? Infelizmente. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, eu gosto de paralelizar muito com o GovBR. O GovBR, ele teve uma rampagem muito grande, mas em um determinado momento ele entra, obviamente, num platô. Agora ele deu um salto porque São Paulo foi o último estado a aderir ao GovBR. Né? Nós aderimos agora no início de 2023, na Prodesp, né? E quando nós fizemos isso, incorporamos mais 10 milhões de pessoas ao GovBR. Muito bem. Mas sabemos que o Brasil nunca terá 200 milhões de pessoas no GovBR, como São Paulo também não terá. A inclusão digital ela precisa ser feita por meio a gente chama, né, são dos iletrados, né? Então ela precisa ser feita por meio de treinamentos, ela precisa ser feita por meio de, literalmente, de acesso da população a certos postos, certos locais físicos, nós chamamos do Figital, e nisso São Paulo tem uma grande vantagem. Né? Não existe um GovBR ainda presencial, mas o Poupa Tempo tem. Como o Poupa Tempo está em 250 cidades, nós não temos qualquer dúvida de que nós não chegaremos à totalidade dos cidadãos de São Paulo, mas nós vamos dar uma outra opção para ele.
Nós nunca falamos em substituir serviços. Isso é um outro ponto filosófico muito interessante. Nós não devemos interferir no mercado. Eu não vou tirar o poupa-tempo para introduzir o digital. Não. Eles estarão em paralelo. De serviço. À medida que o cidadão vai, né, adquirindo experiência, ele vai inclusive melhorando o próprio telefone deles, né? Muitas pessoas, boa parte das pessoas não conseguem ter o celular de última geração, né, um aparelho de última geração, mas à medida que as pessoas vão aderindo e vão percebendo, elas vão naturalmente deixando de ir lá. Mas aí o que nós queremos fazer? Nós estamos falando de uma base de poupa-tempo de 250 municípios. São Paulo tem 650. Então, a ideia é que, à medida em que eu torno o poupa-tempo mais leve, eu aumento a sua presença no Estado. Então, essa é a estratégia que nós estamos adotando. Gileno, conta um pouco para a gente. Acho que sempre quando a gente faz esse esforço de melhora de processos, indo para a digitalização, vem aquele ponto na balança da segurança. Como você enxerga esses dois pontos? Se compensam ou se não a gente não abre mão de segurança digitalizando? A gente não abre mão de segurança digitalizando. Hoje, as principais soluções elas têm que ser security by design, né? Vamos falar assim, também privacy by design, por óbvio. Então, nós estamos fazendo uma série de investimentos significativos para melhorar ainda mais a segurança não só da Prodesp, né? Quando nós melhoramos, para você ter uma ideia, são 285 mil servidores servidores públicos que se conectam aos sistemas da Prodesp. Então, o nível de proteção que nós temos que ter a partir dos próprios servidores é muito grande e, obviamente, à medida em que nós abrimos os sistemas para o acesso direto pela população, nós temos todo um trabalho aqui de plataformas e ferramentas e estruturas, né, centro de segurança que nós estamos implementando para que isso fique absolutamente seguro. Segurança é para lhe dar um dado, né, muito interessante, né? Sempre se temia quando do GovBR que nós colocássemos os serviços da Receita Federal lá, né, porque eles só eram acessados por certificado digital e etc. E engraçado, né, depois de 20 anos de certificado digital, só 10 milhões de brasileiros tinham certificados digitais. Eram contadores, advogados, no qual eu me incluo, né, representantes legais de empresa. Ninguém mais tinha, né, custava caro, sim, sim. Né, continua existindo, está lá, sem problema algum, mas eu tenho hoje uma assinatura qualificada, né, as 3 assinaturas, né, simplificada, qualificada e avançada, bronze, prata e ouro, o mesmo padrão que nós estamos adotando. E quando nós disponibilizamos os serviços da Receita Federal, não houve qualquer tipo de problema. Uma coisa interessante, sim, claro, sempre há fraude, né? Muito difícil você evitar 100%. Sempre um percentual. Sempre um percentual. A experiência mostra que o percentual de fraudes é de entre 3% e 5%. É super baixo. É super baixo. Então você diz, temos uma fraude muito grande. Muitas vezes nós vemos no noticiário, uma fraude muito grande, roubaram senhas do banco tal, ou do serviço público XYZ. Então são 10, 15 minutos de reportagem, etc. 3% a 5%. E se não fossem essas plataformas, imagine o nível de fraudes que seria ter pago o auxílio emergencial durante a pandemia. Sim. Entendeu? O que viabilizou o pagamento do auxílio emergencial foi nós termos essa plataforma de governo que conseguia levar, né, aquele benefício, no caso foi por meio da Caixa, mas usando uma assinatura, um nível de segurança de altíssimo padrão. Eu estava ouvindo o entrevistado anterior falando sobre gêmeo digital. Em algum momento, e assim, já está caminhando para isso, todos nós teremos um gêmeo digital. Esse gêmeo digital por meio de reconhecimento facial, né, eventualmente técnicas outras biométricas, e você vai ter todas aquelas informações e todos aqueles serviços diretamente na rede, com absoluta segurança de que você é você mesmo. Sim. Outra curiosidade muito interessante. A gente já sabia, né, que o Brasil não tinha 215 milhões de habitantes como se apontava.
porque você tinha um número muito grande de reemissões, fraudulentas ou não, né, de identidades. Por isso agora tem a identidade nacional, nós estamos caminhando para um sistema de identificação nacional. Quando veio o censo agora, né, qual a surpresa? São 200 milhões de habitantes, não 215. A gente já sabia disso porque, né, quando nós fazíamos, né, à medida que a população ia aderindo, Sim. nós íamos depurando as bases de dados, né, e dizendo, opa, esse aqui está duplicado. Esse aqui, ó, a biometria, peraí, fulano ou é cicrano? Aí você derruba as duas, né, e aí deixa o camarada ir para a correta, entendeu? Então, isso é um dos grandes benefícios do avanço da tecnologia, principalmente quando nós falamos do setor público. No cenário global, como você acha que o estado de São Paulo, que eu acho que é a maior referência, né, no Brasil, está posicionado em relação a esses avanços, tanto em segurança quanto em questão da transformação em si? Olha, São Paulo precisa evoluir muito. Nós brincamos muitas vezes que, quer dizer, lá em nível federal nós ficamos em 7º lugar. Nós brincamos que se São Paulo tivesse avançado mais, nós seríamos o primeiro. Então, São Paulo realmente precisa melhorar muito e o nosso grande esforço que a Prodesp está empreendendo é para elevar esse patamar. Tá? Então, como eu lhe falei, muitas jornadas de serviços públicos são ainda físicas. O estado de São Paulo tem... É natural, porque é o principal estado da federação, o estado mais pujante, com a economia mais pujante. Óbvio que a competição pelo mercado de trabalho ela tende a balança ir para o setor privado. Então, São Paulo precisa melhorar os seus quadros. É muito difícil você conseguir mão de obra qualificada para fazer transformação digital. Sim. O Estado não tem esses profissionais, nós temos que buscar no setor privado. Então, é um desafio muito grande. Por isso, eu acho que o grande ponto aqui e nós conhecemos como é que os estados federados funcionam. Você tem uma compartimentalização muito grande do que nós chamamos de setoriais ou das secretarias. Secretaria A, para falar com a secretaria B, você precisa marcar uma reunião, depois você faz uma reunião para marcar outra reunião, e por aí vai. Então, você tem uma dificuldade muito grande de integrar e de interoperar e de cooperar. Então, quando o grande esforço que nós estamos fazendo é trazer essa experiência que nós tivemos para fazer isso no estado de São Paulo, coordenar, cooperar, para entregar jornadas digitais para o cidadão dentro, né, dentro do espaço mais curto possível de tempo. Porque, assim como uma obra de engenharia, nós pensamos que que nós não devemos nunca ultrapassar aquele prazo de mandato. Obras incompletas são obras que poderão ser descontinuadas e são obras que causam prejuízo ao erário. Então, obras descontinuadas, no final do dia, causam prejuízo ao erário. Então, nós sempre trabalhamos no horizonte de 4 anos. Havendo mais 4 anos, ok, excelente, novo planejamento, e aí nós vamos continuar avançando. Ou, claro, a alternância de poder. Então, há uma mudança na gestão pública e, nesse momento, o novo governo entra com suas prioridades. Mas nós achamos que descontinuar não é bom. Gileno, conta pra gente um pouco da sua carreira. Você alcançou postos em empresas de enorme importância nacional. Como é que... Eu já vi que você começou pelo direito. Comecei pela economia. Pela economia? Conta um pouco pra gente como é que você chegou lá e ajuda a gente a levar essa experiência para os alunos. Olha, eu acho que eu tive o prazer, e tive a oportunidade de ter um número muito grande de experiências distintas. Né? Acho que as pessoas têm que se entender um pouco se elas preferem ser generalistas ou especialistas. Quando a gente fala tem aquele ditado velho que diz que o generalista é aquele que sabe tudo, sabe pouco sobre quase tudo, e o especialista sabe tudo sobre quase nada. Mas eu brinco que minha carreira me escolheu. Eu comecei fazendo economia na Universidade Federal da Bahia. Depois eu entrei na PricewaterhouseCoopers, na época era Pricewaterhouse, na auditoria. Então fui auditor por muitos anos. Nesse meio de caminho
começou uma coisa chamada direito tributário no Brasil, né? Se tornou relevante na década de 90, depois da Constituição de 88. Então eu tive contato com o direito e eu me apaixonei pelo direito, então eu estudei direito, virei advogado, consultor tributário. Depois aí comecei a ter experiências com o setor público. Eu fui 10 anos do CARF, né? Cheguei a ser o decano lá dos indicados pelos contribuintes. Mas depois eu passei para a consultoria, eu fiz um MBA na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Moro aqui em São Paulo desde 1996, né? Às vezes passo uma temporada em Brasília, volto, mas eu estou aqui em São Paulo desde 96, né? Sou imigrante, como metade da população. Acho que é mais da metade. De mais da metade. Né? Em São Paulo todo mundo ou é imigrante ou é filho de imigrante. No caso, minhas filhas são filhas de imigrante. Sim, sim. Então, depois eu fui, eu fiz toda a carreira na Price, foram 25 anos, uma carreira longa, é uma carreira, né, que você, né, tem que passar por todos os estágios para ser sócio. Então, me orgulho muito de ter feito essa carreira, mas nunca parei de ser curioso e buscar coisas diferentes, né? Mesmo dentro dessa carreira. E em algum momento, né, em 2018, eu dei baixa, né? Eu brinco, né? Eu sentei praça e dei baixa em 2018 e abri um escritório de advocacia. Então eu já estava, né? Eu já tinha virado um advogado mesmo atuante, né? Litigante, vamos dizer assim. E um ano depois eu fui convidado pela equipe do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, para compor, né, essa nova coisa, né, esse governo digital, essa coisa, que na verdade é uma equipe que a gente tinha aqui em São Paulo, éramos muito, né, ligados e a gente já trabalhava com isso ao longo do tempo, eu com consultoria, outros colegas com startups, com empreendimentos e tal. E um projeto realmente desafiador. E aí eu fui para o SERPRO, que é a empresa, né, equivalente à Prodesp lá no governo federal, e lá a gente fez esse projeto. Então voltei ao setor público, na verdade, desde 2019, eu fui diretor jurídico, depois presidente, houve uma mudança, o presidente foi para o ministério, eu assumi a presidência, e ao final do governo, né, um outro desafio, né, que veio também da tecnologia dos dados, né? Então nós assumimos, né, a Petrobras hoje também é uma grande empresa de tecnologia, não tenha dúvida. Então nós assumimos a presidência do Conselho da Petrobras e da Petrobras, e depois vim para cá, para São Paulo agora, né, para esse novo desafio aqui para os próximos anos, na Prodesp. Então foi uma carreira assim bem... Eu brinco que eu não escolhi minha carreira me escolheu. Não, mas dá para ver. De quebra, eu sou conselheiro fiscal do Banco do Brasil também, tá? No também tempo gosto de banco. E, Gileno, falando um pouco uma última pergunta para pegar sua visão do futuro. Uhum. A gente vê, ainda dentro da Prodesp, a gente escuta a Estônia como um país digital, a gente escuta Portugal como uma nação, querendo ser uma nação startup seguindo Israel. O que você enxerga que a Prodesp pode desempenhar para que o Estado e o país alcance essa mesma ambição? É bem interessante, a gente brinca o seguinte, tá bom, é legal, Estônia, né? Estância é uma cidade lá no meu estado. Estônia realmente é muito digital, etc., tem uma experiência muito interessante, mas a Estônia tem 4 milhões de habitantes. Sim. Se eu tivesse 4 milhões de habitantes, nós fazíamos isso aqui no Brasil com os pés nas costas, com todo respeito à Estônia, né? Portugal, idem. Quando nós falamos de Israel, aí eu tenho um outro patamar, porque eu tenho um patamar de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia, na área de software, principalmente, né? Seja segurança, seja software mesmo, startups, então eu tenho uma outra coisa, e Israel é um país muito mais internacional. Então, a atuação das empresas israelenses são no mundo inteiro, né? Estados Unidos principalmente, óbvio, mas Europa, Japão, Israel é uma outra coisa. A Prodesp, na minha opinião, né, se nós conseguirmos transformar a Prodesp numa empresa verdadeiramente relevante para a administração pública, tudo isso que eu lhe falei, ela precisa ser cada dia mais relevante para a administração pública. E ser relevante significa
entregar projetos, entregar valor, ser eficiente, né, ser bem gerida, ser uma estatal com governança corporativa, com compliance, observando as boas práticas ambientais. A Prodesp é signatária do Pacto Global da ONU, todos os 17 ODS, a Prodesp foi a primeira empresa digital, né, de TI pública a aderir ao Pacto Global. Nós temos certificação 14.001, então é um trabalho fantástico. Então, se nós continuarmos a ser e formos cada vez mais uma empresa com boas práticas, entregando serviço, nós vamos entregar muita coisa e São Paulo será cada vez mais relevante no cenário tecnológico, não só privado, que ele já é, mas também no cenário tecnológico público, né, de e-government. Acho que esse é o nosso grande desafio. Gileno, excelente, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, pela visão de futuro, parabéns pela carreira, Obrigado. pelos postos que você assumiu, obrigado mesmo. Obrigado a vocês.